Então, boa noite, obrigado pela presença. Obri... Tá ligado? Obrigado pela presença, obrigado pelo convite para participar da mostra, né? Eu gostei muito da programação que fizeram da mostra Doces Vampiros. Eu acho que ela abrange bem o, o que se produziu de cinema sobre vampiros, né, no século XX e também um pouco agora, né, no século XXI. Esse filme, eu acho ele muito bom, tanto que eu escolhi ele para ser o filme que eu vou aproveitar e debater um pouco, né? O, Acho que o gênero de cinema de horror dedicado aos vampiros, eu acho que nos últimos anos ele tem dado boas contribuições, né? Esse filme, o Deixa Ela Entrar e outros mais recentes, eu acho que eles são assim excepcionais mesmo. Dentro do cinema de horror, né, isso puxando lá dos primórdios, né, década de 20 ainda, década de 30, o cinema de horror sobre vampiros eu acredito que seja assim, um dos mais representativos, que ele sempre esteve presente em momentos chaves ali né, o cinema de horror não propriamente começou com o cinema de vampiros, mas houve momentos chaves, né? Talvez o primeiro grande caso de plágio literário na história do cinema envolveu um filme de vampiros, o Nosferatu, que foi lançado em 22, uma produção alemã do Friedrich Murnau. Era uma cópia descarada do livro do Bram Stoker, o Drácula. O filme foi um grande sucesso no mundo inteiro, chegou a passar inclusive no Brasil, na década de 20, com o título de O Lobisomem. Não, acho que na época, não sei, acho que a figura do lobisomem sempre foi mais presente no folclore e na cultura brasileira do que os vampiros, mas ele passou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com o título de lobisomem. Mas, seguindo isso, o filme houve diversos acusações de plágio da família do Bram Stoker, da viúva do Bram Stoker, e o filme o Nosferatu acabou sendo proibido e ele o juiz deu a causa à viúva do Bram Stoker e pediu para que todas as cópias do Nosferatu fossem destruídas. Se nós hoje conseguimos ver esse filme, é porque, por sorte, sobrou alguma cópia, porque durante muitas décadas, o Nosferatu, o original de 22, era um filme que ninguém conseguia ver, né? Tivemos sorte que o filme sobreviveu e podemos ver o primeiro grande filme de vampiro da história do cinema. Décadas depois, anos depois, você tem nos Estados Unidos a primeira leva de filmes que foram produzidos já com a ideia de que esses são filmes de horror, que foi o ciclo da Universal do começo dos anos 30. Você tem filmes fantásticos, filmes de horror, filmes de fantasia, produzidos desde o começo da história do cinema, né? Méliès já produzia filmes de fantasia e de horror, ainda no século XIX, só que esses filmes não eram classificados como cinema de horror. A palavra horror existia, o gênero horror na literatura existia, no teatro existia também, mas nos Estados Unidos, no começo dos anos 30, pela primeira vez, foram produzidos pela Universal Pictures filmes ali pensados, não, esses são filmes de horror, nós reconhecemos. A Universal já produzia filmes de horror na década de 20, né, o Corcunda de Notre Dame, o Homem que Ri, diversos filmes o Gato Canário, vários filmes de horror nos anos 20, mas não eram vendidos pelo público como isso, assim como horror. Eram comédias macabras, dramas fantasmagóricos, o que você puder imaginar, mas ninguém usava a palavra horror. E o primeiro filme a iniciar esse ciclo de horror da Universal foi o Drácula. Essa sim uma produção oficial, né? Mas ao mesmo tempo que ela se dizia fiel à obra, ao livro do Bram Stoker, ela tinha muito mais a ver com as peças teatrais que eram exibidas tanto na Europa como nos Estados Unidos,
e que fazia um grande sucesso. Então, essas histórias de vampiros já eram conhecidas antes do cinema, no teatro. Antes do teatro já eram conhecidas na literatura romântica. Antes da literatura romântica já eram conhecidas. Você tem relatos ali no século XIV, XV, XVI, relatos de pessoas que se diziam vampiros, histeria coletiva. Você tem, por exemplo, o Voltaire. Né? Voltaire, nos seus escritos, ele já dizia que achava um absurdo essa histeria coletiva que dizia que os vampiros existiam. O próprio Voltaire descreveu uma vez assim: eu não acredito que na Sorbonne existam artigos acadêmicos reconhecidos que dizem que vampiros existem. Né? Então, você vê que essa onda de vampiros, da subcultura vampira, ou histeria, o que você pode chamar, não é uma coisa recente. Se você já tem esse assunto que era debatido ali, né, séculos antes do cinema existir, antes mesmo dos primeiros contos de vampiros aparecer, antes do Bram Stoker escrever o Drácula em 1997, antes do Sheridan Le Fanu escrever Carmila, primeiro conto homossexualismo feminino sobre vampiros, antes daquela famosa noite onde a Mary Shelley escreveu o Frankenstein. Naquela mesma noite estavam presentes o marido dela, o Percy Shelley, o Lord Byron, inclusive, né, foram citados aqui no filme do Jim Jarmusch. E junto com a Mary Shelley, o Percy Shelley e o Lord Byron estava o John Polidori, que era o médico pessoal e amigo do Lord Byron. E nessa noite ele escreveu o livro O Vampiro, que dizem as más línguas que ele copiou trechos pessoais escritos pelo Lord Byron, assim como há quem diga que a Mary Shelley copiou o Percy Shelley na hora de escrever o Frankenstein. Isso é uma celeuma, uma briga, uma discussão entre pesquisadores há muito tempo, mas muita gente acha que simplesmente é isso. Simplesmente houve uma competição naquela noite e os dois escritores que estavam ali presentes, famosos, Lord Byron e Percy Shelley, não foram capazes de escrever uma boa história de horror numa noite. A Mary Shelley e o John Polidori conseguiram. E o conto do John Polidori foi a primeira vez na literatura onde você tem um vampiro aristocrático. Até então, o vampiro era muito... ele vinha daquela origem do folclore, seja da região dos Balcãs, seja da região da própria Transilvânia, que é rica nisso. Praticamente diversos povos, culturas vai ter sua própria representação do vampiro, sejam mais antigos ou mais recentes. Você pode lá na época da Grécia, quando a Grécia já estava convertida ao cristianismo, você tinha os vampiros. Na época medieval, você tinha, por exemplo, na Escócia, uma criatura ali que, eu não sei direito a pronúncia, mas era alguma coisa como Baobansitch. Eu acredito que é daí que o George Lucas pegou a palavra Sith para colocar na saga do Star Wars, tá? Porque tem tudo a ver, a figura de uma criatura soturna, maligna, com a figura do Sith ali na mitologia da Guerra nas Estrelas. Na própria Transilvânia você vai ter o Strigoi, mais para a região da Rússia você vai ter os Vurdalak. Então, cada cultura tem a sua representação. Aqui no Brasil nós temos a coisa mais próxima que seria a lenda do corpo seco.
que seria uma criatura que sai, um homem recém-morto que sai da tumba e começa a vagar ali pelos cemitérios. É um folclore muito conhecido ali na região sul de Minas, por exemplo. Mas aí essa figura do vampiro, então, quando chega no cinema, ele já é, assim, já tem muita coisa contada e muita coisa ainda para ser contada. O vampiro, então, ele está ali presente, né, na década de 20, década de 30. Década de 30, aquela figura do Bela Lugosi, do Drácula, né, capa, né, é aquela figura que vai ficar eternizada, né? Bela Lugosi é um ator ali que fica preso àquela figura do Drácula, ele não consegue sair mais, ele de certa forma era um ator limitado porque ele falava mal inglês, diferente de outros atores da época que eram conhecidos por fazer filmes de suspense ou terror, seja Boris Karloff, Peter Lorre, Basil Rathbone, eram atores assim tinham mais recursos, porque o Bela Lugosi ele só foi chamado para fazer o Drácula no cinema, no filme que foi lançado em 31, porque na época ele fazia o Drácula nos teatros. E ele era conhecido porque ele não decorava as falas dele, que ele não conseguia. Ele lia cartazes que as pessoas da equipe deixavam e ele ficava lendo, porque ele aprendia a falar o inglês foneticamente. Então, um papel diferente, assim, com mais, que exigisse mais coisas, ele não era capaz. Não que ele não fosse um bom ator, nos palcos ele chegou a encenar A Paixão de Cristo e outros mais. O inglês não era um forte dele. A figura do vampiro, então, ali começa fica extremamente conhecida nos cinemas com a figura do Bela Lugosi, né? Só que eu não sei, o Drácula do Lugosi está na mostra? Tá. Porque assim, vão sendo feitas sequências, né, continuações. A primeira continuação do Drácula é a filha de Drácula, né, a história de uma suposta condessa, filha do Drácula, que vai vingar a morte do pai. Talvez seja um dos primeiros filmes de vampiro onde você tem ali conotações de homossexualismo feminino, né? Ainda bem, né, bem sutil, mas perceptível. O Bela Lugosi devia aparecer no filme numa aparição especial, mas o estúdio não quis. Mas ao longo dos anos, o Bela Lugosi ele vai continuar sendo o Drácula em sequências, onde eles fazem aquilo que a Universal ainda está tentando fazer no momento, que é pegar os grandes monstros do cinema e juntar tudo num universo compartilhado, como se fossem os filmes da Marvel. Então ali você vai ter o Drácula contra o Frankenstein, o Frankenstein na casa do Drácula, e aí chega uma hora que realmente a coisa esgota, ninguém aguenta mais, os filmes começam a serem cada vez menos produzidos com menos dinheiro e começam a fazer menos sucesso. Então chega em meados dos anos 40, aquele ciclo da Universal, que teve filmes excelentes, como A Filha de Drácula, O Gato Preto, O Homem Invisível, A Noiva de Frankenstein, teve excelentes filmes aqui lá, chega a esgotar. Então chega aos anos 40, meados da Segunda Guerra Mundial, e o cinema de horror começa a decair. Há filmes de horror ótimos feitos na década de 40, mas é uma década onde o horror ali chegou no impasse, né? Como se tivesse esgotado, né? Alguma coisa produzida fora dos Estados Unidos, mas pesquisadores, né, concluem que a década de 40 teve, assim, não é, não é que não foi representativa, mas foi a que produziu menos filmes, né? Anos 40 vocês vão ter, por exemplo, o ciclo de horror produzido pelo Val Lewton, um produtor de Hollywood ali, ele resolve produzir uma série de filmes baratos de horror e vai produzir filmes como Sangue de Pantera, A Morta-Viva, O Homem Leopardo, A Sétima Vítima. São filmes que começam lá um ciclo de horror psicológico que está aí até hoje, né? É quando eles esquecem daquele monstro que mora no castelo, como Frankenstein, o Drácula, o lobisomem, e
pega para um horror mais moderno, contemporâneo, porque seria contemporâneo ali na década de 40. O vampiro ele vai voltar com força na década seguinte, quando começa a surgir lá os primeiros toques do que seria conhecido como horror moderno, né? Que começa ali em 55 com As Diabólicas, filme do Henri-Georges Clouzot, e vai desembocar ali em 5 anos depois, em 1960, quando você vai ter Psicose, do Alfred Hitchcock, Tortura do Medo, do Michael Powell, Olhos Sem Rosto, do Georges Franju, Jigoku, um filme japonês do Nobuo Nakagawa. Então são filmes ali que, né, ali realmente nasce o horror moderno. O horror moderno com questões modernas, do pós-guerra, envolvendo feminismo, sexualidade, o que você poderia imaginar, o que não era, você não imaginaria ter um filme de horror 20 anos antes, ali você já tem. E nesse meio tempo, né, entre o 55, que As Diabólicas, 1960, com Psicose, nesse meio você vai ter as primeiras produções de horror da Hammer Pictures, uma produtora inglesa que já estava no mercado desde o final dos anos 30, mas que resolve apostar em filmes de horror coloridos. Até então, os filmes de horror todos eram feitos em preto e branco. Ninguém havia feito um filme colorido de horror. Eles resolvem apostar naqueles velhos monstros da Universal, o lobisomem, o Frankenstein, a múmia, que estavam ali parados, né? Ninguém usava mais. Lançam primeiro um filme de ficção científica, faz muito sucesso. Depois lançam o filme do Frankenstein, né? Com o Peter Cushing no papel do Barão Frankenstein e o Christopher Lee no papel do monstro de Frankenstein. O filme é um grande sucesso e resolve apostar no Christopher Lee, também que era um ator muito contestado, né? Para fazer o papel do Drácula. E aí é lançado o filme do Drácula em 1958, colorido, com também com uma sexualidade latente, mais do que já tinha sido visto nos filmes de vampiro, e o filme é um grande sucesso, né? Christopher Lee virou também outro paradigma de ator que faz filme, papel de vampiro, no caso, Conde Drácula. Só que, ao contrário do Bela Lugosi, ele fez de tudo para evitar voltar a ser o Drácula. Ele só aceitou ser novamente o Drácula 7 anos depois. Ele fez vários filmes, ele fez sempre ou fazia o vilão ou fazia o, sei lá, a Hammer era uma produtora, não vou dizer de padrão pequeno, porque não havia grandes estúdios na Inglaterra. Então, não havia, assim, são poucos os lugares do mundo onde você pode dizer, esse estúdio aqui é padrão americano. Não existe isso. Se você for pegar na Itália, no Japão, na França, na Inglaterra são estúdios médios, sabe? Seria mais ou menos como a Vera Cruz foi aqui no Brasil. A Vera Cruz era uma produtora que não chegava aos pés de nenhuma grande empresa americana. Só que, se for comparar com as produtoras italianas, francesas, japonesas, ela estava ali, né? E a Hammer era uma produtora que fazia muito sucesso, só que era detestada pelos críticos de cinema da Inglaterra, né? Porque eles faziam filmes ali, filmes do Fantasma da Ópera, A Górgona, O Médico Monstro, Rasputin, o Monge Louco, filmes do Sherlock Holmes, e aquilo fazia sucesso no mundo todo, né? O Christopher Lee acabou sendo, que, né, ele não quis, mas se tornou, né, o novo Drácula do cinema. Ele vai estrelar diversos filmes do Drácula, menos 2 que fazem parte da série, né? Não sei se são 7, 8, 9 filmes, não vou lembrar agora, né? Ele só não faz um, que é eu acho que é o Beijo do Vampiro, né? Que tem o Peter Cushing como o Van Helsing, mas não tem o Drácula. E um filme lá onde uma história que junta artes marciais com filmes de vampiro, que o Drácula vai parar ali na China do século XIX, lá,
é uma história que o Christopher Lee falou, não, isso aí eu não faço. Mas o filme é legal, foi legal. Faz parte do ciclo do Drácula. Não está aqui na mostra, mas faz parte do ciclo. E sim. Oi? Mas os Sete Vampiros Dourados. Esse não tá, infelizmente. Mas isso é bem legal. Sim, tem um filme do ciclo aqui que o Drácula reaparece, ele ressuscita na Swing London dos anos 70. Então você imagina ali o Drácula ressuscita ali nos anos 70 com um bando de hippie ingleses querendo, ó, mestre, estamos aqui para ajudá-lo. Né? Aí, os filmes de vampiro eles vão ter representações no cinema, né? Nesse momento, por causa do sucesso da Hammer, você vai ter representações do cinema de horror com vampiros no México. São alguns exemplos. No México, no Japão, na Turquia, no Paquistão e na Argentina. Sempre, e nesses casos, são uma apropriação cultural, né? Porque esses países estão dando não a sua versão não estão apresentando as suas versões dos seus vampiros, mas estão mostrando como eles veem os vampiros ocidentais aristocráticos. Então você pega lá o filme lá do Paquistão, né? Eu não vou lembrar o nome do filme, mas é basicamente a história do Drácula com musical. Aquele musical que você imagina que você vê nos filmes indianos, né? Nesse filme do Paquistão, você vai ver o Drácula ali perseguindo as vítimas, sendo caçado pelos aldeões, e chega uma hora, para tudo, vamos cantar. E aí acontece. O filme da Argentina é o Sangre de Vírgenes, também uma figura com o Drácula aristocrático. No Japão, o Lake of Vampire. E são todos filmes ali que, né, mostram a sua versão como eles veem o vampiro aristocrático. Aqui no Brasil nós não tivemos isso. Né? Houve filmes supostamente de vampiros produzidos no Brasil, né, assim, falando assim de longas metragens, mas poucos deles se encaixam no quesito terror, poucos deles trazem o vampiro verdadeiro. Mesmo aqui, se você for ver As Sete Vampiras, né, não se trata de vampiras realmente. Né? Assistam o filme e vocês vão perceber. Você vai ter também lá filmes como o Vampiro de Copacabana, feito nos anos 70, que não é um vampiro de verdade. Né? Talvez o único filme de vampiro assim realmente brasileiro que é um vampiro de verdade é o Nosferatu no Brasil, do Ivan Cardoso, o mesmo diretor dos Sete Vampiras, que é um filme né, sem diálogos, mas traz ali a figura de um vampiro que viaja lá da Hungria até o Rio de Janeiro. E o filme todo se passa naquele lindo calor e sol do Rio de Janeiro. E aí, para evitar qualquer problema, o Ivan Cardoso, no filme lá, ele colocou lá um cartaz assim: onde se vê dia, imagine-se noite. Para essa coisa supostamente o vampiro não consegue viver durante o dia. O que, assim, dependendo do filme, o realizador ele pode esquecer isso. O próprio livro do Bram Stoker diz que o Drácula pode viver durante o dia perfeitamente. Né? Há um filme aqui que tá na mostra, que é o Vampiros Lesbos. Né? É um filme de 1970, dirigido por um espanhol, produzido na Alemanha, filmado na Turquia. Aquelas coisas maravilhosas de globalização. E é uma versão invertida do Drácula do Bram Stoker. Em vez de você ter um conde decadente lá do século XIX, que está vivo há 400 anos, recluso, morando num castelo, ali você tem uma condessa que toma banho de sol num hotel paradisíaco da Turquia. Né? E todos os personagens dos filmes do Bram Stoker, ou quase todos, estão ali representados no filme. Ele só inverte o sexo dos personagens. É um filme assim, uma produção de baixo orçamento, muito bem filmada, né, dirigida pelo Jesus Franco, que é um daqueles diretores que fizeram fama durante os anos 60 e 70, naquela onda de filmes que misturavam terror, violência, erotismo. Eu acho um filme bastante interessante, né? Mas nesse
tempo todo os vampiros continuavam com a mesma imagem e impressão que eles tinham do público, não havia muita diferença. Nos anos 70 começa a mudar um pouco, os vampiros começam a ficar um pouco mais, como é que eu vou dizer, o, o Nosferatu do Murnau, assim como o Nosferatu do Herzog, Herzog vai fazer uma refilmagem do Nosferatu em 79, já eram vampiros existencialistas. Eram vampiros que ficavam ali se remoendo pelo fato deles, somos vampiros, o que nos sobrou de humanidade, o que vamos fazer. Né? O filme do Murnau, apesar de ser mudo, ele já tinha essas problemáticas. Nos anos 70, os vampiros, eu diria que eles começaram a ficar não mais trágicos, um pouco mais chorões, eu diria. Por quê? Porque em 71, 72 é lançado um filme, uma produção feita para a TV americana, chamada Drácula, o Demônio das Trevas. Pelo menos esse é o título que eu assisti na TV quando era criança. Primeiro filme de terror que eu assisti inteiro na vida, com o Jack Palance no papel do Conde Drácula. O filme era dirigido pelo... eu esqueci o nome agora, pelo Dan Curtis, que era um cara que ficou muito conhecido porque ele produzia filmes de horror para a televisão americana, muito bons. Inclusive um deles, Os Sombras da Noite, que o Tim Burton refilmou recentemente. Era primeiro um novelão, né? Não era nem um seriado, era um novelão mesmo. E depois virou filme para cinema. E recentemente, uns 5 anos atrás, o Tim Burton refilmou. O Drácula Príncipe das Trevas, Demônio das Trevas, apesar de dirigido pelo Dan Curtis, ele foi roteirizado pelo Richard Matheson. Richard Matheson, um dos mais importantes escritores de suspense e horror do século XX. Ele escreveu, por exemplo, Eu Sou a Lenda, né, que virou filme, teve 3 versões para cinema. A mais recente foi estrelada pelo Will Smith, né, um filme que vamos fazer de conta que não existe. O Eu Sou a Lenda serviu de inspiração por George Romero criar os modernos vampiros, no filme de 68, A Noite dos Mortos-Vivos. O Richard Matheson, ao escrever o filme, ao dar a sua versão ao Drácula, o filme do Dan Curtis é muito fiel ao livro. Ele só não é mais fiel porque é uma produção feita para televisão e as suas limitações de orçamento. Mas há uma coisa ali que ele colocou que você não encontra nem no livro, nem nas versões antigas de qualquer filme. É aquela coisa de que a Mina Harker seria a reencarnação da antiga paixão do Conde Drácula. Uma coisa já ali, já meio espiritismo, que eu acho que o Richard Matheson, ele flertava com o espiritismo. Aquela coisa que o Drácula, no livro, é uma... né, é quase uma força da natureza. É ali um predador sexual, representa ali o velho mundo atacando o novo mundo, a velha aristocracia decadente atacando, né, o mundo moderno, mas essa coisa ali da mina ser a reencarnação, isso não existe. O Francis Coppola, na versão dele para o Drácula, que está aqui também na programação, a história basicamente é centrada nisso. O Gary Oldman ali vê que a Winona Ryder é a reencarnação da antiga amada dele que se suicidou, né? E é o filme todo ali com aquela coisa trágica, vamos nos unir depois de tanto tempo. E essa carga dramática, esse romantismo, essa busca pela paixão perdida, não tem na história original. Hoje é quase difícil você ver uma versão do Drácula, você não vê o Drácula ali chorando por uma paixão perdida. Aí, ainda nos anos 70, você tem o começo da saga da Anne Rice, da Entrevista com o Vampiro. Novamente, vampiros atormentados, existencialistas, né, o que vamos fazer aqui da nossa vida, né, lá que isso foi bem traduzido no filme do Neil Jordan, Entrevista com o Vampiro, né, que é um filme que eu acho até interessante. E
né, essa coisa vai desembocar ali na saga Crepúsculo. Né, porque se o vampiro, dependendo de como ele é feita a abordagem, o vampiro ele pode ser não seja o vampiro, a vampira, a presença do vampirismo pode ser tanto uma metáfora para um predador sexual, né, como a aristocracia decadente, ou mesmo como assim a liberação sexual, como você tem filmes ali que usam, né, ou como metáfora para drogas, né. Recentemente, não está na mostra, o Abel Ferrara, ele fez o filme The Addiction, onde ele faz um paralelo de vampiros com pessoas viciadas em drogas, né. Mesmo aqui no filme do Jim Jarmusch, você vê ali que quando os vampiros se alimentam de sangue, né, é quase como uma liberação ali para eles. E o, no filme do Crepúsculo, né, eles não são nem predadores sexuais, não é nem metáfora, não é nem. É simplesmente, talvez, a versão mais conservadora que eu já vi de vampiros ali, né? Isso levando em conta também, que eu esqueci o nome da autora, a Stephanie Myers, né? Né, assim, né, sim, né, só que não é uma crítica, assim, só uma, assim, porque ela é da igreja Mormon tem ali o, o seu, né, o seu principal, como é que eu vou dizer lá, né, a pessoa que criou a igreja Mormon lá, eles veem ele como uma pessoa santificada e que, segundo ali relatos, era um cara que, quando atingia o êxtase espiritual, ele brilhava durante o dia. E o que o vampiro do Crepúsculo fazem? Eles brilham durante o dia. Eu acho até isso uma, uma das coisas legais da série toda, mas não sei, eu acho assim uma série assim meio vazia, diria. Gosto muito dos atores. Gosto muito dos atores do Robert Pattinson e da Kristen Stewart. Acho os dois ótimos atores. Fico feliz que eles estão com uma carreira ótima, com muito sucesso. Quer dizer, nem sucesso, eles já têm dinheiro para fazer o que eles querem da vida, mas eles estão fazendo filmes ótimos, né? E a partir do Crepúsculo, apesar, né, eu não vou dizer que é um ponto baixo da história do vampiros, porque os vampiros já nos anos 90 já não tinha muitos filmes bons, né? O Drácula do Coppola, que eu assisti no cinema em 92, acho que nunca mais foi feito um filme sobre o Drácula bom. Inclusive o Dario Argento, foi talvez uma época ele foi o grande cineasta de filmes de suspense italianos. O último filme dele é sobre o Drácula. O filme é execrável. Eu assisti o filme em casa, eu baixei da internet. Quando passou no Cine Sesc, eu fui assistir em 3D e o filme continuou ruim. Então, não adianta. Tem uma cena boa no filme, né? É triste. Mas de uns anos para cá, houve produções muito boas de vampiros ou sobre isso. Assim, eu quando estou discutindo assim com outros pesquisadores ou fãs, cinéfilos, assim, para mim a grande fase ruim do terror passou, que foi final dos anos 90 até meados de 2005, 2006, 2007, né? Não gosto de falar assim, essa década que foi ruim. Não dá para você medir ali, ó, aqui começa, aqui termina. Não, mas naquele período, não sei, final do século, os velhos cineastas já velhos, os produtores se aposentando, os novos meios de filmagem digital começando ali, o pessoal tentando entender. Por exemplo, A Bruxa de Blair, de 99. Eu acho um filme excepcional. Sabe? Eu acho um filme, até hoje funciona para mim aquele filme. A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair é aquele filme, é um filme onde supostamente foi encontrado um vestígio documental ali de três jovens que foram pesquisar sobre uma suposta bruxa que existia ali numa comunidade ali afastada. Eles desaparecem, e aí o que a gente assiste no filme é o que supostamente essas pessoas desaparecidas teriam filmado.
né? E eu acho um filme excepcional. Foi o primeiro filme que se baseou nessa coisa de vamos lançar uma campanha na internet falando que essa história aqui é real. Ah, e muita gente comprou que realmente aquilo era real. E o filme é muito bom, eu vi no cinema, pulei na última cena, certo? Só que os realizadores nunca mais conseguiram fazer nada que preste. E eu acompanho eles desde 99, sabe? São dois, um deles conseguiu fazer um, um curta que é parte de um filme feito em segmentos, que é o VHS 2, né? Mas também é um filme de zumbis, mas também é um filme ali, found footage, né? Você assiste o filme na visão do zumbi, porque no filme é um cara que está andando de bicicleta com uma câmera ali no capacete. No momento de um ataque zumbi, o cara é atacado por um zumbi, vira zumbi, e aí ele começa a atacar as pessoas, mas você começa a assistir o filme do ponto de vista dele, porque a câmera está aqui. Mas aí é o diretor usando o mesmo recurso que ele usou 10, 12 anos atrás, né? Ele nunca mais conseguiu ir além disso. Mas dos filmes recentes, eu gosto muito do Amantes Eternos. Eu acho um filme excepcional. O Sede de Sangue, filme coreano, né, do Chan-wook Park, o mesmo diretor do Old Boy. Eu acho muito bom. O Deixa Ela Entrar, que eu acho um filme maravilhoso, né? Acho que o Deixa Ela Entrar e o Amantes Eternos, para mim, são os grandes filmes de vampiros feitos nesse século, né, essas década e meia. Há outros filmes que não estão aqui na mostra, porque não são tão bem conhecidos. O Spike Lee fez um filme recentemente de vampiros, passou batido. Ele só passou na TV a cabo, eu acho com o nome de O Doce Sabor do Sangue, ou alguma coisa assim. O nome original é The Sweet Blood of Jesus, que é um remake de um filme também obscuro de vampiros dos anos 70, feito por o elenco negro, né, com uma outra pegada, mas é um filme assim excepcional. E esse filme do Spike Lee não saiu em um DVD, não tem no Netflix, não passou no cinema, ninguém falou nada. E é um filme incrível. Eu sei que ele passou na TV a cabo. Eu estava lá zapeando um dia à noite e passou ali como se fosse um filme qualquer. Mas eu acho um filme excepcional. Outro mais recente é o The Transfiguration, que é um filme americano, acho que de 2016. É um filme de baixo orçamento. Ele mistura o Deixa Ela Entrar com o Martin, que é um filme de vampiros, um filme de falso vampiro, feito nos anos 70 pelo George Romero, o criador dos modernos zumbis. São esses dois filmes que eu acho, assim, desses mais recentes, eu acho, né, excepcionais. Para terminar aqui, né, essa enrolação aqui, o, o Amantes Eternos, eu acho assim um filme, como já falei, excepcional. O Jim Jarmusch é um grande diretor, né? Sempre que falam, os grandes diretores americanos ainda em atividade, nunca citam ele. E é um cara que está aí desde os anos 80, não, desde 79, certo? Sempre fazendo filmes onde os personagens dele, né, tratam sobre a existência, o cotidiano, mas sem uma carga assim muito, né, uh, uh, né, lá sobre café e cigarro, são pessoas ali fumando, bebendo e comentando sobre o dia a dia. O Uma Noite na Terra são vários segmentos onde você tem pessoas pegando um táxi em diferentes lugares do mundo e é uma conversa entre o passageiro e o taxista sobre como está o mundo, como está a vida. E aqui ele faz isso aqui nos filmes de vampiros. Você percebe, eles são o Tom Hiddleston e a Tilda Swinton, são dois vampiros ali, diria nem seculares, milenares, né? pelo que eu entendi no filme. E eles não, né, não são assim criaturas destrutivas, pelo contrário, eles são guardiões da memória, eles são acumuladores de conhecimento. Você percebe no filme ali que eles desculpa, tiveram contato com diversos cientistas, pensadores, né? Tesla, Newton, Darwin, né? Eles vão cruzando a vida deles lá, o John Hurt, o falecido John Hurt,
é o Christopher Marlowe, que é o, né, dizem que ele é o verdadeiro Shakespeare, né? O cara de quem o Shakespeare ah, teria roubado as obras, ou supostamente, né? Tem gente que diz que o Shakespeare nunca existiu, sabe? Tem essa questão também, era só um nome ali em comum que as pessoas usavam. Mas enfim. E o filme, eu acho, né, a Tilda Swinton, eu acho, para mim ela é a grande atriz atual, junto com a Isabelle Huppert. Para mim são as duas grandes atrizes. Adoro qualquer coisa que ela faça, inclusive no Doutor Estranho, que ela participa do filme. Mas os Amantes Eternos, assim, o Jarmusch, ou quer dizer, Jarmusch, né? Ele tem essa coisa de desconstruir gêneros. Né? Os filmes dele não são apenas ali. Ele tem uma parte de filmes lá que são só as pessoas conversando sobre o dia a dia, o cotidiano. O último dele é o Patterson, que é um filme excepcional. Mas ele já vinha desconstruindo ou brincando com os clichês do gênero. Ele fez isso com o Dead Man, lá nos anos 90, que é estrelado pelo Johnny Depp, quando o Johnny Depp era um ator interessante ainda, né? Desculpem, mas é história lá de um cara que chega numa cidadezinha poeirenta lá do Velho Oeste, ali, naquele pedaço ali, ele toma um tiro, não morre, e ele fica vagando pelo filme inteiro como se fosse um morto-vivo, pensando, eu estou vivo, eu estou morto. Né? E aí ele cruza com índios, com cowboys, mas sempre brincando com o faroeste. O Jarmusch depois vai fazer o Ghost Dog, onde ele brinca com os clichês dos filmes de máfia italiana e os filmes de assassino profissional. Né? Tanto que os chefões da máfia do filme são senhores bem de idade, né, ali, que tem que resolver ali um problema com um negócio e descobrem que o único assassino profissional que eles ainda têm sob contrato é um homem ali que vive no telhado de uma fábrica criando pombos e achando que é um samurai moderno. Quando eles falam para o cara, ó, não queremos mais seus serviços, por favor. Eles não conseguem, né? Não tem um diálogo entre eles. E tem o outro filme do Jarmusch, Os Limites do Controle, que ele também desconstrói todos os clichês dos filmes de espionagem. O filme parece um filme do James Bond escrito pelo Brett, né? Uma coisa totalmente assim inusitada. E são filmes ótimos. Né? O Mantos Eternos aqui também tem aquela coisa, são vampiros milenares, mas que estão, né, sabem o que está acontecendo com o mundo, eles meio que estão perdendo a vontade de ficar no mundo, né? Eles gostam de Jack White, conhecem tudo, mas já estão ali pensando, olha, vai ter uma guerra aqui de água, de petróleo, os seres humanos estão indo para o buraco, né? E nós aqui estamos tentando fazer a nossa parte, né? Guardiões da memória, acumuladores de conhecimento, mas como o próprio o filme fala, talvez não seja o suficiente. Né? Então, abrir para as perguntas. É isso. Alô? É, estou muito feliz com a sua presença aqui e pela sua assustadora capacidade. E fiquei bastante contente também pela citação do Diabolique, Le Salaire de la Peur, e Rififi, que foi feito pelo Totò na Itália, depois como Rufufô, uma paródia, né? Muito, muito engraçado, muito engraçado. Mas esses três filmes, eles estavam classificados como policiais. E você trouxe uma mensagem de uma classificação dentro de um horror.
De vampiro nós já conversamos bastante, mas eu gostaria de citar, em horror, né, Alien, o oitavo passageiro. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, desculpa, desculpa, né? O Alien Oitavo Passageiro é um filme ali que se passa numa nave espacial, mas poderia ser um castelo, né? Em vez de ser um monstro num castelo gótico, você tem um monstro, uma nave ali com, né, parece que saiu num pesadelo gótico. Inclusive, o Alien é um filme que ele tem diversas citações a vários filmes dos anos 50 e 60. Aquilo lá é quase um popurrí, quase um mashup de várias coisas. O, as Diabólicas, né, é, é, é complicado, problemático essa coisa de falar, ah, você chamou de filme de horror. É um filme que tem elementos de horror. Há um momento no filme que você realmente acredita que o horror, lá, o cadáver desapareceu e ele apareceu ali, levantou e está vindo na minha direção. Sim. E se você pegar o momento chave mais assustador das Diabólicas, se passa dentro de um banheiro. Isso o Hitchcock, que era grande fã do Clouseau, vai fazer no Psicose. Qual o momento chave do Psicose? Se passa dentro do banheiro. Né? Então, mas e também tem aquela coisa, talvez, né, às vezes o pessoal reclama muito assim, os críticos são chatos, o pessoal da academia também é muito rebuscado, mas assim, tanto um quanto o outro, eles estão tentando uma abertura. Que antes é aquela coisa, repulsa ao sexo não é terror, porque Roman Polanski é um diretor muito bom para fazer terror. Né? Psicose não é terror. Onde já se viu Hitchcock fazendo terror? Pelo amor de Deus, não existe isso. Né? Então, mas você pode chamar de suspense, mas há momentos ali do filme onde aquilo ultrapassa o suspense. É uma coisa tenebrosa, sabe? Diferente de um Alien, o Passageiro, que aquilo lá é uma ficção científica que se desenvolve dentro do universo do horror. Né? Mas as Diabólicas, né, eu acho o Clouseau um diretor fantástico, mas eu considero que ali, em 55, começou verdadeiramente a onda do horror moderno. Que havia, porque também essa coisa de falar, né, ninguém, né, talvez alguém me queira perguntar depois, mas essa onda agora do chamado pós-horror. O que é o pós-horror? Né? Assim, para começar, se é pós-horror, quer dizer que o horror chegou no esgotamento. Eu não acredito. O pós-horror ele não se preocupa em assustar, ele apenas em assustar, ele quer colocar outras questões, né? Mas poxa vida, se for assim, o Murnau era pós-horror em 22, o Val Lilton era pós-horror em 42, o George Romero era, o Hitchcock era pós-horror em 60, o Romero era pós-horror em 68. Essa coisa de falar pós-horror é querer diminuir o gênero. O horror tem muita coisa para dizer ainda. Amantes Eternos, por exemplo, o filme do Spike Lee, sabe? Eu acho que o legal do horror nessa década, inclusive com filmes lá como Corrente do Mal, A Bruxa, pela primeira vez em muito tempo, estamos rompendo aquela coisa do horror espetáculo dos anos 80, que é muito legal. Que tem seus bons representantes. O It é um filme muito bom, muito superior à minissérie dos anos 80. A série, as produções do James Wan, Invocação do Mal, Sobrenatural, são muito boas. Só que tem um outros filmes de horror sendo feitos que eu acho assim, excepcionais. Né? Que não é que são pós-horror, são simplesmente o gênero evoluindo. Sabe? Não é pós-horror, porque o gênero não precisa pedir desculpa e, não, esgotamos. Não, é simplesmente o horror ali continuando.
como é um país assim relativamente novo em comparação lá ao pessoal da Europa, essa figura do vampiro ali, né, ela está ali metamorfoseada em outras coisas, o coronelismo, né, ah, ah, várias coisas ali. Por exemplo, o Zé do Caixão, ele não deixa de ser um vampiro, porque na história original, né, esquecendo todas essas bobagens que fizeram com o personagem, todas essas doideiras que o próprio Mojica Marins fez de lá para cá, você pega os 2 primeiros filmes do Zé do Caixão, o Zé do Caixão, né, que o nome do personagem é José Felzanatas, ele é um agente funerário, não é coveiro, é um agente funerário, é sempre o cara mais rico da cidade, ele é um personagem, uma pessoa mais culta que os outros moradores da cidade, e ele é que atormenta as pessoas, seja os padres, os policiais, os advogados, as mulheres, né? Ele não deixa de ser um vampiro. Se você pegar ali o vampiro clássico, o vampiro é sempre o aristocrata que mora ali no castelo, né? Ou na grande mansão, e que faz tudo o que ele quer na cidade. Né? O Zé do Caixão, a mesma coisa. O clássico Zé do Caixão, não essa caricatura que ele virou a partir dos anos 70. Você pega os primeiros filmes do Zé do Caixão, são filmes incríveis, muito bons. Né? E, né, esse personagem ali, de capa, né? Há um outro personagem também, esse real, talvez o senhor lembre, não sei, Tenório Cavalcante, né? Era outro também personagem que está na cultura popular, que andava ali com um casaco, né, o homem da capa preta, chegava lá no Senado, botava medo até no Antônio Carlos Magalhães, né? Então, no Brasil você tem várias figuras ali que não são vampiros, mas eles seguem essa linha né, do aristocrata, da podridão da aristocracia, que evita o mundo moderno, quer que as mazelas do velho mundo passem para o novo, né? Roubar o pouco que os aldeões, os burgueses, os trabalhadores conseguiram pegar. Então, mas a figura do vampiro mesmo, no cinema brasileiro, ela é assim, tem pouco poder. Não que os filmes não sejam bons, mas qualquer filme que você vê, ou quase todos que você vê de vampiro, ou que tem o nome vampiro na filmografia brasileira, são de falsos vampiros. Né? Ou são vampiros muito fracos. Talvez ali na televisão, naquelas novelas da Globo, O Beijo do Vampiro e o Vamp, né, que são paródias, são comédias, né? Ali tem alguma coisa, mas fora isso, assim, o audiovisual brasileiro nunca levou os vampiros a sério. Eu vou aproveitar então para fazer um comentário. Pensando um pouco no que você falou sobre o cinema contemporâneo, o pós-horror, eu percebo que esses filmes mais recentes, eles fundem muito esse sobrenatural com o cotidiano, né? Tipo, no caso dos vampiros também, a gente está exibindo aqui o Garota Sombria Caminha pela Noite, que é aquela coisa bem urbana, contemporânea, tipo, que tem teóricas que apontam isso como realismo fantasmagórico, né? Um outro filme que também está na mostra é o Vampire, do Chung Ji-wai, de 2011, que também ele relaciona a questão do vampirismo. É um vampiro que busca as vítimas em sites da internet de meninas suicidas. E aí ele pega essas meninas e, tipo, voluntariamente elas aceitam que ele drene o sangue delas para se alimentar. E, enfim, vários nessa linha, né? O próprio o sueco, eu esqueci o... Deixa Ela Entrar. Deixa Ela Entrar também. Esse, o Amantes Eternos também. Vou até aproveitar para fazer o jabá aqui. Tem eu acho incrível. Tem uma publicação do Sinusp sobre o realismo fantasmagórico. Distribuição gratuita. Vocês podem pegar no Favo 37 depois, se quiserem. O livro é ótimo. Qualquer dia. E uma coisa que é curioso, como o Crepúsculo, ele gera um ruído nessa curadoria, assim, tipo, é uma provocação mesmo, né, que o público, curiosamente, o filme que mais chama atenção na curadoria é o Crepúsculo, para o bem ou para o mal, assim. E
eu acho que isso é interessante também, porque o Crepúsculo, eu acho que ele cumpre um papel interessante de aproximar o vampiro do cotidiano e de um cotidiano adolescente, né, jovem, e abrir para um novo público esse interesse pelos vampiros e tal. E, enfim, é, acho que é isso, assim, não sei, o que você acha disso? Tipo assim, esse poço do Crepúsculo, essa relação com os outros filmes contemporâneos que aproximam da questão do cotidiano, uma coisa mais realista. Não, eu acho tudo a ver. Só assim, né, citando, eu mencionei aqui o filme Martin, do George Romero, é também um filme de vampiro totalmente cotidiano, né, nos anos 70, isso não é uma onda nova. Mas eu acho muito legal esses filmes. Né? O Crepúsculo, não sei se ele chega a ser cotidiano, ele é um grande conto de fadas, mas ele é um filme ali do seu tempo. Ah, eu tive uma discussão com outro pesquisador também de cinema de horror, o Carlos Primati, e que eu gosto do Corrente do Mal, que é um filme que não é de vampiros, e ele não gosta do Corrente do Mal. Ele falou assim, porque o Corrente do Mal é aquela juventude ali, apática, não sei o que lá. Eu falei, mas assim, não vou dizer que eles representam 100% da juventude, mas eles são parte dela. Né? Se eles não estão reagindo como reagiriam jovens dos anos 50 ou dos anos 70, sinto muito. Né? Às vezes eu assisto um filme e realmente eu não me identifico com aquele personagem, mas né, não é por isso que eu não vou gostar do filme. No caso dos filmes do vampiro, sim, eu acho que é legal sair um pouco, né, daquela coisa do vampiro aristocrático, clássico, que mora no castelo. Outro ponto legal aqui dos Amantes Eternos é que a história se passa em Detroit. Detroit é uma cidade fantasma. Detroit é uma cidade que foi o polo automobilístico da indústria automobilística dos Estados Unidos há muito tempo atrás, certo? Inclusive você pega lá o filme do Gran Torino, do Clint Eastwood, que isso acho que se passa em Detroit. O Clint Eastwood ali, ele tem umas 3, 4 falas no filme que fala, isso aqui no meu tempo era outra coisa, isso aqui era bom. Detroit é um símbolo do declínio econômico americano a partir dos anos 80. Né? E onde melhor colocar uma história moderna de vampiros do que numa cidade decadente como Detroit. Né? Eu acho até legal lá a fala da Tilda Swinton, assim, né? Que fala, essa cidade vai se reerguer. Por que vai se reerguer? Porque tem um rio, tem água aqui. Né? Então aquela coisa, no passado, né? Onde você tinha água, era onde as pessoas se assentavam. Então ela falava, isso aqui um dia vai voltar. Quando? Daqui a 100, 200, 300 anos, 500, não importa, mas vai. Né? Eu acho isso um dos vários diálogos que eu adoro no filme. E para mim também, quanto mais tiver filmes de terror baseados no cotidiano, eu acho melhor, porque né, eu acho aquela coisa que o pessoal fala, o horror está no horizonte. Não, o horror está ali dentro de casa, na esquina, no trabalho, na escola. Eu acho aquilo muito legal. Né? Né? Então, filmes como o Deixa Ela Entrar, esse do Spike Lee que eu falei, eu acho maravilhosos. Então, Você já chegou a ver o filme O que Fazemos nas Sombras, do mesmo diretor do Thor Ragnarok? eu vi, eu até achei que tá aqui na mostra. Eu acho ele bem legal. Eu acho ele bem. O que eu achei mais interessante do filme é que o núcleo principal dos vampiros é como se fosse uma cronologia da representação dos vampiros no cinema. E o único do grupo que acaba sendo eliminado permanentemente é o que parece o O Nosferatu. Nosferatu, né? Inclusive, Justamente queimado pelo sol. eu tenho um amigo que se parece muito com ele, cara. A gente vive brincando com isso. Mas sim, né? Você tem ali o vampiro Dandy, o vampiro mais brutal da Idade Média, e o outro vampiro que fica lá no meio termo, né? Seria o vampiro mais rústico lá do interior. Eu acho o filme assim muito legal.
Acho muito legal. Não gosto tanto do Thor Ragnarok. Eu acho que ali ele exagerou um Não, pouco é na porque comédia. foi esse o papel esse foi É. o papel de diretor que deu mais notabilidade pra Foi. ele, porque praticamente ninguém conhece. Mas eu gosto muito do filme. Eu acho que é um dos essa coisa ali, porque né, o filme também se apresenta como um mockumentary, né? Uma suposta equipe de televisão que vai filmar esses vampiros que moram na Nova Zelândia, né? Eles raramente saem de casa, né? E quando sai à noite é para procura de sangue, de vítimas. E aí essa equipe de TV está ali sempre ali com a câmera na cara do vampiro, dizendo o que você vai fazer agora. Né? É uma comédia que tem ótimas sacadas. Né? São vampiros que não evoluíram. Né? Não são como os dos amantes eternos. Eles vivem ali enclausulados naquele casarão, na periferia da cidade, com aquelas roupas que eles usavam há 200, 300, 500 anos atrás. E eles têm muita dificuldade de sair de casa, porque como eles não são vampiros e não conseguem se enxergar no espelho, eles não conseguem arrumar uma roupa que combine, eles não conseguem se vestir bem. Então, isso e aquela coisa, tem aquele clichê clássico que o vampiro precisa entrar, quer dizer, precisa ser convidado para entrar num recinto. E aí eles saem, querem ir numa boate, num clube, numa danceteria. Só que eles chegam lá, o cara da portaria, por favor, nos convide para entrar. O cara não quer convidar, eles não podem entrar. Né? Mas é um filme assim, ele é bem legal. Eu gosto muito desse aí. Desses recentes de vampiro, assim, é outro que eu destacaria. É muito bom.